aqui tem coluna, aqui você não mexe, porque aqui é a base, é o que sustenta, né? Então, a reconstrução é sempre em cima de algo que já veio, de algo que já existia, de algo que já aconteceu, de algo que já estava pronto. Então, o povo judeu, aqui nesse tempo, né, ele precisava de uma reforma, porque havia passado anos aí, alguns reis de Israel foram se perdendo, foram adorando outros deuses, foram deixando entrar a idolatria no meio do povo, e aí Deus sempre levanta. No meio de caos, Deus sempre tem alguém que ele vai levantar. Sempre. Pensa assim na sua família, pensa no que você já viveu, pensa onde você trabalha. Se está um caos, saiba que você pode ser usado por Deus para trabalhar no meio desse caos. E Deus, ele é especialista em trabalhar no meio do caos. Sabe por quê? Em reconstrução, ele é especialista. Ele reconstrói, ele faz tudo novo, sem abalar aquilo que não pode ser abalado. Que no caso aqui, era a base. Ele diz que o povo estava sem lei, sem sacerdote, que ensinasse para eles as leis, né? Então, realmente estava muito difícil. E eu não tenho dúvida, irmãos, que nós vivemos, eu e você, esta geração. Talvez nossos pais nunca viram o que eu e você estamos vendo hoje, não é verdade? Tanto de degradação moral, como de distanciamento de Deus, como de desprezo de valores e muitas outras coisas que eu não quero perder o meu tempo aqui falando, que vocês já sabem. Mas eu sei de uma coisa: o Deus que nós servimos não mudou a base, não tirou o alicerce, e aquilo que está destruído, aquilo que parece que está em ruína, ele vai reconstruir. Coloque isso no seu coração. O nosso Deus não enviou o seu único filho a esta terra para morrer e no poder da sua morte e ressurreição levantar uma igreja para nesse final de tempo ela ser uma igreja capenga, uma igreja que não dá conta das demandas. Eu não creio nisso, eu creio o contrário. Ainda que eu veja bancos vazios, eu creio num Deus que está trabalhando nos bastidores, está trabalhando na vida de cada um que vem aqui, cada um que se propõe servi-lo, cada um que propõe trabalhar lá na sua pequena força, no seu pequeno mundo ali, no seu pequeno pedaço. Você é uma pessoa para reconstrução nesse tempo, meu irmão. Pegue esta palavra e coloque ela no seu coração. Muitas vezes, quando nós falamos em reconstrução, você pensa numa coisa grandiosa. Você pensa, aqui no caso para Asa, era assim. Era a reconstrução de um país, de tribos que haviam perdido a noção do seu Deus, daquilo que Deus havia traçado para eles, daquilo que Deus havia determinado para eles. O Israel dividido, não é? Aquela bagunça toda que existia ali. Então essa era uma reconstrução gigantesca, que tinha que ter reforma política, reforma religiosa, tinha que haver a consolidação dos próprios irmãos judeus ali que estavam separados. Então essa era uma grande, mas Deus não conta como grande a reforma de um país. Deus conta como grande, e o seu filho morreu pela reforma de uma nação, pela reforma de Israel, mas Deus conta como grande aquele teu filho que está lá precisando de ser restaurado, aquela pessoa lá que está na droga, que precisa ser arrancado de lá. Deus considera esse casamento que está acabando. Tudo isso para Deus é obra do Espírito Santo, e Jesus morreu por todos esses tipos de reconstrução. Então, queridos, aqui nós vemos alguns pontos super importantes no texto, né? Israel esteve, versículo 3 aí, olha que nós lemos. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem lei, sem sacerdote. Sem o verdadeiro Deus, entre aspas, entrou os falsos aí. Esse é o pior, esse é o pior estado de Israel. Se ficasse você, essa é a tendência. Quando você se afasta do verdadeiro Deus, quando você se afasta da palavra, a tendência é que vai entrando na sua vida, na sua mente, conceitos, filosofias, adoração a outros deuses, coisas que não era para entrar, vai entrando. Porque está escrito, Jesus disse lá na parábola, da pessoa que aceitou ele, e a casa ficou varrida, vazia, e aí o diabo vai lá e traz mais 7 espíritos para poder tentar entrar naquela casa que estava limpa. É bem mais difícil. Então, queridos,
Israel esteve sem Deus, sem lei, sem adoração ao verdadeiro Deus, e começou com os reis que faziam ali suas políticas, ali suas alianças políticas com os deuses no entorno, que eram todos nações que adoravam os deuses mais terríveis, não é? Não é diferente de hoje não, tá? Hoje nós temos muitos moloques modernos. A gente assusta quando se fala que Israel chegou ao ponto de adorar Moloque, que era aquela estátua incandescente, que jogava os bebês lá dentro na estátua incandescente para ser morto ao deus Moloque. E você pensa que hoje não tem sacrifício de criança? Tem sim, senhores. Mas nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que quando Ele trabalha para a reconstrução, a nação, o povo pode estar num caos, que Ele vai agir e as pessoas vão retornar e vão voltar. Então Israel, além de tudo isso, eles estavam enfronhados, atolados, adorando deuses falsos. E eram muitos. Porque quando se afasta do verdadeiro Deus, vai entrando na nossa vida um monte de coisas que não agrada a ele. Então, o rei Asa, ele foi nesse tempo, ele foi encorajado por Azarias, né? Cheio do Espírito Santo. E Deus sempre levanta pessoas cheias do Espírito Santo para as reconstruções. E não pense você que nesse tempo, não fique esperando assim um grande profeta, uma pessoa muito cheia de teologia, não. Deus vai levantar você, vai levantar eu, vai levantar cada um de nós, Aninha. Você vai ser um agente de mudança e de reconstrução nesse tempo. Eu tenho dito para vocês, as pessoas vão chegar até nós daqui a um tempo buscando ajuda. Vai ver Deus em você, vai ver Deus em nós e vai querer o que nós temos. Porque a humanidade caminha a passos largos para uma falta de paz total. Eu vejo isso todos os dias. Eu trabalho com mentes e as mentes estão cada vez mais adoecidas. Falta de paz, distanciou-se da comunhão, foi deixando entrar e foi colocando entre a verdadeira adoração. Uma coisa tão simples, você sentar aqui nesse banco como nós fizemos. Você fechar os olhos, entregar seu espírito em louvores, em música, em letra para adorar a Deus. Como isso traz paz para a nossa alma, pastor? Às vezes você está cheio de Lexotan e de Rivotril. E Deus está esperando que você sente aqui e adore a Ele com toda a sua alma. Eu já disse para vocês que um dia na minha pior angústia, eu sentei no meu sofá, quando tudo eu achava que tinha acabado. E eu li um salmo e cantei um hino. E perdoei pessoas que precisavam ser perdoadas. Naquele momento eu recebi uma paz tão grande, sozinha no meu apartamento, sem ninguém do meu lado. Era como se o Espírito Santo descesse e falasse: eu estou aqui contigo, Márcia. Não é o fim da linha, é o recomeço, é o início de uma nova caminhada. Foi essa palavra que eu recebi de Deus naquele dia, assim vinda do céu. E é isso que nós vamos ser nesse tempo. Nós vamos ser arautos da verdade, pregoeiros da justiça e da paz, que só Jesus pode nos dar. Não pense que o mundo está precisando hoje é de intelectuais, de pessoas catedráticas em muitas profissões. Não! Tudo isso está aí, tudo isso está aos montes. Você não precisa mais nem sentar no banco da faculdade para estudar. Você estuda, você faz curso em casa, na frente do seu computador. Mas sabe o que o mundo precisa? De pessoas simples como eu e você, mas que tem Deus no coração, que tem Jesus na mente, que tem uma palavra de paz, que quando você dá a palavra, que quando você faz uma oração, tem pessoas que só de chegar perto de você, a pessoa sente paz. No meu consultório, volta e meia, eu escuto pessoa, quando chega pela primeira vez, dizer assim: nossa, aqui tem uma paz, né? Eu digo, quando eu não posso dizer que é Jesus, né? Às vezes eu posso dizer, mas nem sempre eu posso. Eu digo, realmente, aqui tem paz. E essa paz vai alcançar você também. Só falo assim, pronto, aí vamos para a terapia, né? Por quê? Porque ali tem a presença do Espírito Santo. Porque ali tem uma Bíblia escondida na gaveta, mas tem que eu leio. Ali tem Jesus que entra comigo. E é isso que o mundo está precisando. Não fique preocupada.
Nem sempre você vai estar num púlpito aqui ensinando a palavra, mas onde você for, você será uma igreja ambulante para participar da reconstrução que esse mundo precisa. Na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Você não precisa alardear, você não precisa gritar, você não precisa de nada disso. Você só precisa estar atenta ao toque do Espírito Santo e à necessidade das pessoas, porque é muito grande, são muitas as necessidades. São muitas. Então o rei recebeu ali a visita de Azarias, cheio do Espírito de Deus, né? E ele tem a visão clara. Quem está cheio do Espírito de Deus tem uma característica: visão clara dos fatos, das coisas, da situação. Quando Deus manda o profeta ir lá no vale de ossos secos, ele falou: vês esses ossos? Sim, Senhor. Aí ele usa um superlativo: estão sequíssimos. Não estava só seco, não. Estava sequíssimos. Porque ele tinha, né? Ele tinha a visão clara daquele vale ali. E aí Deus diz: pode reviver esses ossos? Né? E ele: Senhor, tu sabes. Quem tem o Espírito de Deus tem uma visão clara da situação. Você não mascara, você não precisa mascarar. Porque o Espírito Santo, ele não faz as coisas mascarando. Ele vai lá no profundo e trabalha. Ele vai lá onde ninguém vai e arranca. É assim que o Espírito Santo faz. Ele não tem isso, porque ele não precisa disso. O Espírito Santo não faz curativo, não. Ele faz a cirurgia certa, e se possível ele ainda faz uma plástica por cima para nem deixar cicatriz. Porque ele é Deus, na sua alma, na sua mente, no seu coração. Então ele disse assim: escutem, falou para o rei, escutem, o Senhor está com vocês, enquanto vocês estiverem com ele. Gente, isso me surpreende demais. Isso me surpreende demais. Porque isso fala de um Deus tão grande, de um Deus tão soberano, que busca a mim e você, mas ele só quer estar com você se você quiser estar com ele, se você se empenhar em estar com ele, senão ele vai te deixar. Que isso, pastora? Deus não deixa ninguém. Não deixa ninguém que queira estar perto dele, em comunhão com ele. A mesma coisa é um casamento. Você pode querer muito ficar casado com alguém, mas se a outra parte não quiser, você pode fazer das tripas coração, você pode orar o ano inteiro que não vai adiantar. É essa relação que Deus quer conosco. Deus estará com vocês enquanto vocês estiverem com Ele. Deus não se afasta de ninguém, mas nós é que nos afastamos. É nós que nos afastamos. E aí Ele não vai ficar. Ele não vai permanecer. Ele pode até um tempo mandar o Espírito Santo dar uma mensagem para você. Pode mandar te buscar. Pode... Não. O pai do filho pródigo mostra isso para nós. Quando o filho naquela época pedia uma herança, era como se ele quisesse a morte do pai. Porque a herança só era dada quando o pai morria. E ele pede ao pai a herança. E o pai dá toda a herança para ele. Você conhece alguém que veio, estava na presença do Senhor, pediu bênçãos para Deus, Deus deu, aí ele foi embora? Eu conheço. Você conhece, pastor? A gente conhece. Volta e meia nós estamos vendo um. Deus espera com os braços abertos, olhando pela porta, numa metáfora, porque Deus não precisa olhar pela porta, mas para nós entendermos, como aquele pai da parábola. Ele esperava, tanto é que quando ele viu o filho, ele já estava lá em pé na porta esperando ele. Com o anel, com o vestido e com a sandália. Mas ele deixou o filho ir. Ele não foi nenhum dia procurar ele lá. Ele reconheceu quando ele estava comendo a comida dos porcos. O texto diz que caindo em si, reconheceu. Pequei contra o céu e contra o meu pai. Vou voltar. Vou voltar para a casa do pai. Deus espera. Deus, mas a relação de proximidade, você tem que querer, você tem que estar na presença dele, você tem que dizer: Deus, eu quero mais do Senhor, eu quero mais de ti, Jesus. Nas minhas orações eu falo assim: Jesus, eu estou aqui orando, já comecei pedindo hoje, Jesus, me perdoe. Tem dia que as minhas orações já começam pedindo, né, pastor? É tanta gente para orar, é tanta necessidade. Aí outro dia eu esqueci de tudo, esqueci de adorar, esqueci a oração do Pai Nosso. Mas quando eu terminei, eu falei assim: Jesus, me perdoe, eu só pedi hoje.
Queridos, naquele momento que eu falei aquilo, eu senti que Jesus entrou naquele quarto e ficou do meu lado. E disse assim: filha, pode pedir. Nem todo dia você pede. Você sempre começa adorando, exaltando, né? Pedindo perdão pelos pecados. Esse é o Pai que você tem, que eu tenho. Esse Pai espera que você se aproxime dele. Ele espera todo dia. Não precisa de nada mirabolante, não precisa de estardalhaço, não precisa de aparecer como os fariseus que iam para as esquinas das sinagogas orar. Jesus disse: quando orares, entra no teu quarto, seja ele numa mansão, seja ele numa favela. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e teu Pai que te vê em secreto, ele te recompensará, ele te ouvirá. Ele vai te ouvir, seja onde você estiver, meu irmão. Então, escutem. O profeta vem com uma palavra de alerta. Escutem o Senhor. E aí ele põe um ponto de exclamação, está lá no texto. O Senhor está com vocês enquanto vocês estiverem com Ele. Israel sempre se afastava. Israel tinha uns afastamentos, né, cíclicos. Ele vivia ciclos de apostasia. Israel fazia isso. Aí quando estava no... Você conhece algum crente assim? Eu também conheço. Quando está tudo bem, né, ele vai embora. Ele esquece, ele vai gozar a vida, vai fazer um monte de coisa. Aí as coisas apertam. Aí ele corre de novo para a casa do Pai. E eu pergunto para você, Deus rejeita? Deus não rejeita, mas sabe qual é o perigo? Se perder quando estiver lá. Esse é o grande perigo. Muitos dos judeus se perderam. Muitos dos judeus se perderam. De não dar tempo muitas vezes, tá? Então nós precisamos entender isso. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor e o buscaram, foi por eles achado. Olha que texto lindo. O Senhor se deixa achar, né? O Senhor não esconde quando alguém na angústia, com o coração contrito, com o coração arrependido, porque havia pecado, havia adorado deuses falsos, havia parado de ler a lei no templo, havia rejeitado realmente o Senhor, totalmente. Mas eles voltaram na angústia. E a angústia está escrito, olha. Deixa eu ver qual é o versículo. Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Nação contra nação. Não, versículo 4. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. E aí tem um texto que ele diz assim, ó, nas suas perturbações, todos os habitantes daquelas terras, tem um texto, é mais na frente, que eu li o capítulo todo agora, não, pastor, é mais na frente, ele vai dizer assim que, de todo o coração, é que ele fala assim, que foi Deus que mandou a angústia, foi Deus, acha aí para mim, pastor, foi Deus que enviou aquela angústia para eles, e nessa angústia eles buscaram ao Senhor. Muitas vezes, quando você se afasta do Senhor, você está lá angustiado. Você que está me ouvindo aí. Você não está entendendo. E não só quem está afastado, não. Muitas vezes quem está precisando se aproximar mais. Porque tem níveis. 6. Tem níveis de proximidade. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam. Pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. A angústia não era só por causa do pecado. É porque era um alerta de Deus para que eles voltassem, para que eles retornassem. Então preste atenção no seu entorno, na sua vida, na sua casa. Quando tem uma angústia que ela é recorrente, que ela não sai, que ela volta, procure saber por que é. Porque às vezes é o Espírito Santo que está querendo falar. Tem gente que só volta para a presença do Pai quando ele se vê em aperto. Ele não consegue reconhecer se Deus não der uma apertada. E como Deus ama, Deus quer que nós subamos na sua presença de níveis, subamos degraus. Quando nós vamos caminhando com Deus, vai tendo degraus que nós vamos subindo. A gente não pode nunca sair do degrau mais baixo, que é da humildade e do serviço. Nós somos servos. Até quem foi Josué que falou comigo que
ouvi uma coisa no Instagram, uma pessoa pregando e dizendo assim, que nunca a igreja precisou tanto de generais como agora. E eles que quando ouviu aquilo assustou, eu também assustei. Porque Deus precisa de generais, pastor? Deus precisa de servos. Deus quer servos. Nós só conseguimos servir a Deus quando temos um coração de servo. General? Não. A Bíblia fala de pastor, né? Fala de profeta, de ajudador, de sacerdote, de servo, de general, só para guerra. Entende? O general nosso é quem? Cristo. Quem nos dá estratégia para a guerra? Jesus. Quem pode vencer uma guerra espiritual? Senhor conosco, sozinho. Nós não conseguimos vencer, se é que tem o menor dos demônios. Não podemos. Nós só vencemos, nós só prevalecemos, nós só conseguimos santificação, nós só conseguiremos chegar no céu, porque tem um general nessa guerra conosco. Ele é Jesus. Entenda isso. A palavra de Deus não mudou, a base é a mesma. É a mesma. Então eles voltaram, né? E nós temos pessoas assim, no tempo da bonança, quando ele poderia doar mais, não é? Porque quando está com saúde, a gente tem mais. Eu estou lutando há 3 meses com uma garganta ruim e com um dente abalado aqui por causa de um problema de trigêmeo, né? E eu estou aqui, em nome de Jesus. Eu amo meu Senhor, eu não vou parar por causa disso. O dia que ele quiser me curar, ele vai me curar. Se o remédio não curar, ele vai me curar, ou não. Ou não, entende? Nós não podemos nos abalar. Nós temos que caminhar, nós temos que continuar, nós temos que avançar. Então o Senhor nos chama, o Senhor nos levanta. O profeta, ele fez isso, né? Ele animou, ele encorajou o rei. Porque não é fácil. Uma reforma de uma nação não é algo fácil. Mas saiba de uma coisa, todos os recursos e todas as pessoas que nós precisamos, quando nós temos no nosso coração o desejo de fazer a obra do Senhor, Ele vai colocando as pessoas do nosso lado. Eu lembro que numa outra igreja onde nós estávamos, Deus colocou no nosso coração para começar trabalho com casais. Não tinha nenhum e Deus colocou no nosso coração. E a gente falou, como é que nós vamos fazer? Vamos chamar o fulano, o ciclano, acho que eram 4 ou 5 casais. Vamos tentar fazer um seminário, vamos tentar fazer um encontro de casais. A gente começou com um número reduzidíssimo. Mas parece que Deus botou anjo naquele dia lá, trabalhando naqueles negócios. E foi uma bênção, foi uma bênção. Aí do primeiro já veio, no segundo já veio mais 10, mais 10, mais 10. Eu sei que a gente acabou lá com 100 casais bem treinados para trabalhar. Porque Deus é o Senhor da obra. Ele levanta, Ele traz, mas Ele busca e Ele está procurando corações dispostos. Deus, quando olha para nós no seu reino, Ele não olha currículo, Ele não olha quantas faculdades você tem, Ele não olha nada disso. Isso é importante para alguma coisa, ajuda. Mas se eu não tiver disposição, amor no coração, eu vou começar a fazer as coisas e dizer assim, eu sou legal, né? Eu faço porque eu sei fazer, entendeu? Ou então eu sei fazer melhor do que a fulana. E já perdi na presença do Senhor. Porque esse reino aqui, a noiva, a igreja é dele. É dele, é ele que cuida. É ele que faz. É ele que molda, é ele que transforma. É ele que envia. Então, Deus permite ser achados por corações sedentos da sua presença, da sua aliança. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas perderam a aliança. A aliança é um compromisso irrevogável. Eu tenho anotado aqui na minha Bíblia. Será que nós estamos dispostos? O que nós estamos dispostos a fazer pela verdade? Será que nós estamos dispostos a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira? E eu vi isso em frente à minha casa, numa romaria de 1 mês, numa igreja que foi construída. Ali. 1 mês. Ônibus de graça o dia todo para visitar o templo, para ver o templo. Entende? Então eu e você, nós conhecemos a verdade. Jesus que morreu na cruz para nos salvar, para nos libertar. Então Asa, ele foi encorajado. E olha como é que Deus, a misericórdia de Deus é sobre o povo. E Deus falando, usando Moisés, lá em Deuteronômio 4, versículo 30, ele diz assim, quando estiveres em angústia
e todas essas coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Olha a importância da aliança. Por que Deus sempre espera que Israel volte? Por que Deus até na grande tribulação, no reinado do anticristo, ele ainda estará esperando Israel reconhecer? Por causa de uma aliança que ele fez com este povo, com esta nação. Então vai haver uma restauração de nação, vai haver uma restauração espiritual, vai haver restauração em todas as áreas. E a aliança com Deus é isso, a aliança nossa ela é aqui, ela é no coração. O quanto você está disposto a estar aliançado com o seu Deus. O quanto você está disposto a isso. É isso que o Espírito Santo fez com que o profeta falasse e trouxesse a memória do rei Asa, né? E a apostasia e o afastamento trazia falta de paz, que é o que nós lemos aí, no versículo 5. Nação contra nação se despedaçavam, porque Deus os afligiu com todo tipo de angústia, né? Quem já provou a presença de Deus, não vive em paz distante dele, irmãos. Você já conversou com algum desviado? Não é? Quem já provou da presença de Deus. É diferente de alguém que entra numa igreja, uma coisa ritualística, que não deixou o evangelho entrar aqui dentro. Mas quando o evangelho entra, quando você tem a presença de Deus no seu coração, quando você sente comunhão com Deus e depois você se afasta, é muito difícil você ter paz. É muito difícil. Eu lembro do meu esposo, ele desviou aos 20 anos, ele disse que a maior dor do coração dele é quando ele chegava à noite, bêbado, e a mãe dele estava de joelhos dobrados, orando por ele. Ele disse que ia dormir, ele não conseguia dormir. Ele ficava com tanta dor, também de saber que estava fora do Senhor, e ainda de ver a mãe orando até de madrugada, esperando que ele voltasse. Né? E tem muita gente, tem muita mãe fazendo isso, tem muito pai fazendo isso. E Deus, ele tem seus meios de chamar. Ele pode chamar. Ele, quem já provou a presença de Deus, não vive em paz distante dele. A alma sofre todo tipo de angústia. Porque hoje as pessoas buscam saciar. Nós vivemos a sociedade do conhecimento, a sociedade do lazer e do entretenimento. Não é isso? As pessoas buscam entretenimento o tempo inteiro. Mas isso não traz felicidade. Porque é cada vez mais coisas para o homem ter 5 minutos de prazer. Pouquinho prazer. Dr. Augusto Cury fala isso. Isso é um processo mental que está arrasando com as mentes e com o comportamento, com a emoção de muita gente. As crianças são assim. Brinquedos os mais mirabolantes. Entende? E às vezes você prepara muito mais a mente de uma criança, ele fazendo um brinquedo lá. Eu, pelo menos, meus brinquedos era eu que fazia. Eu não tinha condição de ter nenhum brinquedo. Minhas tias faziam boneca de pano e tal. Mas aquilo mexia com a nossa memória. Ah, Márcia, mas você não precisa viver nesse tempo. Eu sei. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Estão mais felizes? Estão mais tranquilos? Tendo tudo isso que está aí? Não estão. Estão muito mais inquietos. Então, o que é? Para onde é que nós temos que focar? Para onde é que nós temos que voltar? Para a presença de Deus. Para a mesa do Senhor, para o lugar da comunhão, para a presença do Espírito Santo. É isso que nós temos que buscar. E a reforma fala disso. Reconstrução fala disso. Você que está longe, você que perdeu a comunhão, volte. O profeta Azarias, ele continuou, ele encorajou, né, os que estavam angustiados. Olha no versículo 7 aí o que ele diz. Mas sejam fortes e não deixem que as suas mãos desfaleçam. Porque a vossa obra terá uma recompensa. Junte aí as forças que você tem para a reconstrução. Você não ficou sem força total? Não. Mesmo quem se afastou ainda tem um pouco de força. Reúne essa força e vamos, em nome de Jesus, reconstruir. Deus vai te encorajar. As armas é Ele que vai dar. Aquilo que você não pode é Ele que vai fazer. É isso que Deus quer. E onde estão os encorajadores? Talvez você não vai botar a mão na massa, mas você vai ser essa pessoa. Sabia que tem um grande potencial hoje? Você que encoraja? Por que os influencers, né, da vida aí
tem tantos seguidores? Porque falam coisas que captam de alguma maneira a atenção desses corações e dessas mentes que estão tão vazias, né? Aí temos que separar influencers e influencers, né? Tem influencer que é uma bênção. Nossa pastora mesmo é uma bênção que ela coloca lá, né? Tudo é o reino de Deus, tudo, né? Por quê? E por que tem tantas pessoas indo lá? Porque estão sedentas, porque é uma fonte da palavra, é uma fonte de sabedoria, é uma fonte de conhecimento. Então, as pessoas hoje estão sedentas. E nós somos os encorajadores. Veja que os encorajadores, eles são opostos aos acusadores ou aos caluniadores. Totalmente oposto, né? Você vê como é que é o caluniador? Ele vê uma pessoa se afastando de Jesus, aí às vezes a pessoa começa a ter algum problema, dificuldade, né? Ou mesmo a dor na alma, né? Da separação de Deus. Tá vendo? Se afastou. Tá vendo? Isso é acusador, isso é caluniador. Jesus não faz isso com a gente, não. Você faz o contrário. Volte. Você vai ser recebido aqui. Volte, Deus está te esperando. Seu lugar está vazio. Isso são palavras encorajadoras. O profeta Azarias, ele teve isso, ele fez isso com o rei Asa. Então nós, nesse tempo, nós temos que ter esse espírito, essa boca abençoadora, essa palavra de ânimo. Há muitas pessoas desanimadas que elas precisam de uma palavra, que você dê a mão para ela. Venha, o Senhor está com você, o Senhor vai te ajudar, o Senhor está te esperando. É isso que nós precisamos entender. É isso que o profeta fez aqui, ó. E ao ouvir essas palavras, o texto diz que Asa se animou. Aí está aí no versículo 8, ó. Asa, ouvindo essas palavras, se animou, cobrou o ânimo e a primeira coisa que ele faz, tirou as abominações de toda a terra de Judá, renovou o altar do Senhor. Toda a reconstrução, ela começa com a renovação do altar. Aquele altar que estava ali para adoração de deuses falsos, para queimar incenso para deuses pagãos, deuses horríveis, deuses de pedra, deuses de madeira. Foi a primeira coisa que ele fez. Ele foi limpando tudo. Porque aliança com Deus, esse é o princípio. Não tem como ter aliança com Deus se não houver limpeza. O altar fala desse aqui e fala desse aqui também. Aqui o teu coração é o primeiro altar que você tem de aliança com Deus. De queimar incenso, né? Lugar de entrega, lugar de sacrifício. Sacrifício maior que nós temos hoje. Hoje não tem Moloque, não tem Baal, não tem esses deuses aí para você trazer, para as pessoas trazerem uma oferenda para eles. Mas hoje, qual é o maior Deus que precisa ser sacrificado? O ego. Ele está no centro. Ele vem desde o iluminismo, tirando Deus, foi tirando. E o homem hoje é o centro. Eu faço, eu aconteço, eu sou dono da minha mente, eu sou dona do meu corpo. Chegou ao extremo agora de dizer assim, eu posso ser o que eu quiser ser. Posso me mutilar, posso me deformar, posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, com o meu cabelo. Ou seja, a abominação está aí. O Deus estranho está aí. O ego do homem tomou conta dele. E eu pergunto, esse homem que queria tanto ser dono dele mesmo, ele está melhor do que o homem de 1800, de 2000, diante de Cristo? Mas não está mesmo. Não está mesmo. Caminha cada vez mais para a destruição. E eu e você somos as pessoas que têm a mensagem de Deus para tirar e arrancar esses corações de lá. Márcia, isso é uma coisa impossível. Não é! Virá um avivamento e Deus trará muitas dessas pessoas que estão perdidas, que estão estragadas, que estão amarguradas, que estão pensando em suicídio. Deus fará isso nesse tempo antes da volta de Jesus. Você vai ser um transformador, um encorajador, um resgatador, aquele que vai trabalhar na reconstrução de vidas. Ego tem que ser crucificado. Todo dia, no altar de Deus. Eu entendo bem, pastor Jorge entende bem de ego. O que é ego? Essa estrutura psicológica que nós temos, que mostra quem nós somos, o que desejamos, o que gostamos, o que não gostamos. Amor próprio é bom, é um princípio bíblico. Mas você tem que ter muito cuidado com ele. Porque senão você vira um
poço, um balão de amor próprio, e você não abre, não tira mais nem a mão para fora para ajudar alguém. Essa sociedade atual, né, ela é assim, ela propaga isso, ela incentiva isso de todas as formas. Mas nós não. Nós vivemos já num corpo, somos pessoas diferentes, estamos aqui no corpo de Cristo, temos níveis diferentes, graduação diferente, conta financeira diferente, mas nós temos algo em comum que é muito maior do que tudo isso. Jesus que morreu por mim e por você na cruz. Ele ressuscitou e é Ele que faz esse nivelamento, esse planejamento maravilhoso para a gente viver aqui num corpo. Então, restauração de altar, reconstrução, fala disso, de crucificação desse ego nosso. Paulo fala isso, fazei morrer os membros que estão sobre o vosso corpo, a prostituição, a inveja, a impureza, o orgulho. Paulo está falando isso para quem, irmãos? Para os coríntios, para uma igreja que era cheia de dons, uma igreja que tinha muitos dons. Mas se não massificar, se não levar no altar de Deus todo dia, nossos desejos ruins, nossa vontade de fazer justiça com a nossa própria mão, o ego vai tomando lugar, vai tomando lugar, vai tomando lugar. E aí você vai ver muitas pessoas, até mesmo que já foram usadas no altar de Deus, que Deus deu para eles dons maravilhosos, e deixou o ego tomar conta. Mas eu sei de uma coisa, esse lugar aqui, ele é um lugar muito sagrado. Por isso que toda vez que eu subo aqui, eu subo com temor e tremor. Porque a Bíblia vai dizer que uma coisa pertence ao Senhor. O poder dele, ele não dá para ninguém. A sua glória, ele não dá para ninguém. A ele toda honra, toda glória e toda adoração. Porque só ele é digno, ele é nosso Pai, ele está o tempo todo investindo na gente, com o Espírito Santo, com o poder da palavra, com a oração, chamando. Quando Deus chama a gente, quando você fica com aquele sentimento de culpa porque não orou, não fique pedindo o Espírito Santo para tirar o sentimento de culpa, não. Corre lá para o quarto, dobra o seu joelho e ora. Sabe por quê? Não é você que precisa, não é Deus que precisa que você vá lá orar, é você que precisa dele. É nós que precisamos da presença dele. E ele tem tanto para nos oferecer, que se nós conseguíssemos ultrapassar um pouco mais o nível de ficar só na oração do pedido, só na oração da alma, só nas necessidades humanas aqui da terra, nós íamos ver. Mas eu creio que Deus fará isso ainda. Deus está levantando, Deus tem levantado pessoas mesmo, indivíduos comuns, não é grandes números, não. Deus tem levantado. O reino do céu é como um grãozinho de mostarda, como um pouquinho de fermento que eu boto numa massa e ela cresce. O reino de Deus é assim, né? Mas cada um de nós, e principalmente você que ouve a palavra, a unidade em Cristo tem se preocupado muito com a palavra, né? Em todos os cultos, palavra verdadeira. Não é palavra para encher teu ego, não. É palavra para buscar a santificação. É palavra para aproximação de Deus, para renovação da aliança. Então, ele tirou os altares, né? Nenhuma reconstrução espiritual, renovação espiritual, nenhum avivamento, ele ocorre sem a reconstrução do altar. E a volta para a palavra. É volta para a palavra, volta para a oração. Porque a volta para a palavra traz o entendimento, a oração traz o quebrantamento e a confissão. E aí Deus começa a agir da forma que ele tem que agir, né? E olha que coisa interessante que aconteceu aí no versículo 9, ó. Congregou todo Judá e Benjamim, todos os de Efraim, Manassés e Simeão que moravam no seu meio, porque muitos de Israel desertaram para ele, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. Na outra versão diz, voltaram para ele. Nenhum líder, nenhum altar de Deus, onde ele é reconstruído, onde é tirado a idolatria, aquilo que não serve para Deus, nenhum líder vai ficar sozinho. Um monte do povo, até das outras tribos, começaram a ir, porque viram que o Senhor era com ele, era com Asa. Então, queridos, você que está buscando servir a Deus com sinceridade, você que está buscando a reconstrução do altar,
Você que não tem deixado entrar no seu coração essas coisas, não pense que você vai ficar sozinho, não. Você vai ficar distante de quem não quer isso aí. Mas outras pessoas virão, porque a unção de Deus, a limpeza, a aliança com Deus, trarão aqueles que Deus tem para a salvação. Aqueles que estão com o coração sedento. Vai ver isso em você, vai ver Deus em você, vai ver Deus em nós. E vai vir, eles virão, né? Tem muita gente. De que lado você quer ficar, né? Tem muita gente. Tem muita gente. Levando o nome de Deus, falando o nome de Deus, pregando o amor de Deus, mas não estão em comunhão com Deus. Você nunca pode ver uma pessoa pregar só o amor. Tem que pregar o amor. Deus te ama, desse jeito que eu já falei aqui hoje. Desse jeito. Até numa oração que eu achei que estava fazendo a oração errada, ou que não devia ter só pedido naquele dia, Deus veio e falou comigo. Eu senti a presença de Jesus ali comigo, falando, não, pode orar assim. Deus te ama desta forma, mas Ele não é só amor. Ele é justo, Ele requer obediência, Ele é santo. Se não houvesse justiça, retidão e santidade, Ele não seria Deus. Então, amanhã nós vamos, eu e o pastor Jorge, vamos gravar um podcast falando sobre a graça verdadeira. Depois vocês vão ver lá, tá? Na outra semana. Então, veja o que Jesus vai dizer no dia da sua vinda. Senhor, em teu nome profetizamos, expulsamos demônios, fizemos muitos milagres. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E hoje se pratica muita iniquidade usando o nome de Deus. Ensinando coisa errada. Dizendo que Deus vai fazer quando Deus não disse que vai fazer. Dizendo que Deus está quando Ele não está em determinados lugares. Aonde Deus está, há santidade, há quebrantamento, há corações contritos, há arrependimento, há mudança de caráter. A principal obra do Espírito Santo na vida do homem é a mudança do caráter. Que é onde estão os seus valores. Aquilo que realmente conta para você. Essa é uma obra de Deus. Essa é uma obra de altar reconstruído. Esta é uma obra de aliança. Caráter mudado. E Deus vai fazer. Diante da reconstrução, muitos virão. Mas outros terão que sair, embora. Aqui, Asa, sabe o que Asa fez? Ele depois do posto de rainha mãe, a própria mãe dele, Maaca. Porque Maaca havia feito um poste ídolo para Azerá. E ele, naquele momento, e a rainha mãe, deixa eu ver, até anotei aqui, elas ocupavam uma posição muito importante na família. Elas eram conselheira dos filhos e conselheira dos futuros reis, dos príncipes. A rainha mãe, ela tinha essa função num reinado. Só que Maaca, ela construiu um poste ídolo e botou lá em Israel para ser adorado. Então, quando Asa veio com a reconstrução, tirando toda a idolatria, o que ele tinha que fazer? Depor a mãe dele do posto. Está escrito. Depois você lê o restante do capítulo 15, que você vai ver isso. Essa é uma reconstrução verdadeira. A gente não pode contemplar quem está contra. Ela era mãe do rei, mas ela havia construído um poste ídolo para ser adorado. E aí ela é deposta do posto dela. Né? Então, veja, reconstruir com Deus tem que ter disposição para queimar tudo que possa ocupar o lugar dele na sua vida. Para fechar essa palavra. E olha, diante da palavra, sabe o que o Espírito Santo faz? Ele começa a mostrar para você que está me ouvindo. Ele começa a mostrar para você o que precisa ser queimado. Isso é lixo, isso não serve, isso não presta, isso eu não quero, isso é muito pouco. Deus não tem isso para você. Quanto lixo eu já queimei da minha vida, do meu coração, achando que estava servindo a Deus de uma forma religiosa, muitos anos atrás. Graças a Deus, estou liberta da religiosidade. E quando eu acho que ela começa a querer entrar, eu falo assim, Senhor, me dá sabedoria. Eu não vou voltar para aquele lugar. Porque eu sou salva todo dia pela graça bendita do Senhor. Se não for a graça dele, eu não consigo na presença dele para agradá-lo. Não conseguimos, nenhum de nós. Mas infelizmente, a religiosidade, o tempo de igreja,
as estruturas que já construiu, não sei o que, vai tirando a pessoa, vai tirando do coração da pessoa o lugar da mão poderosa de Deus e vai botando seus próprios feitos, suas próprias obras, né? E Paulo vai dizer lá em Coríntios que no dia da vinda do Senhor vai ser queimado muita coisa, né? Muita coisa. Eu estou lidando com uma pessoa agora que eu falo para ele, não, isso aí, Deus te pediu isso. Você está fazendo, mas Deus te pediu isso. Entende? Deus não está te pedindo isso. Você está fazendo porque você quer fazer, mas olha o que Deus está te pedindo. Antes disso aí, dessa obra toda, tem coisa aqui muito mais importante para você realizar, a obra no coração. Tem aqui, não adianta. O coração é a casa, é o templo. Porque se o coração estiver totalmente aliançado com Deus, as saídas, a Bíblia diz que guarda o coração, que enganoso é o coração, que tem que guardar o coração, porque dele procede as fontes, ou as saídas da vida. Tudo o que acontece na vida do homem, desejo, decisões, coisas boas ou ruins, vem do coração. Mas se a Bíblia vai dizer que o coração é enganoso, é mais fácil vir coisa ruim do que coisa boa. Então nós temos que guardar na presença do Senhor, entregar todo dia, crucificar todo dia para que o Espírito Santo nos renove. E olha, quando você aprende a fazer isso, vai ficando cada vez mais fácil de fazer. Porque você vai se acostumando, e não é se acostumando, você vai tendo sensibilidade do Espírito, e quando você quer sair daquele lugar, o Espírito Santo logo avisa. Ele dá um sinal assim, você fica com mais sensibilidade para voltar para o teu lugar. Isso é maravilhoso, entende? É isso que é crescimento. Quando a Bíblia vai dizer, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, ninguém dá conta de ser perfeito como nosso Pai. Mas fala que nós estamos sempre numa crescente caminhada de maturidade, rumo a esse lugar, a esse exemplo que é Jesus, rumo a essas reconstruções que Deus quer fazer na nossa vida. Isso é precioso demais. A palavra de Deus me mostra isso assim claramente, claramente.